Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à série Família Abençoada. Qual é a melhor família da terra? A minha, né? E você diz o quê? Então, essa deve ser a visão de qualquer membro da família. Inclusive, é assim que eu começo escrevendo sobre o livro Família Curada. A melhor família da terra não é a do vizinho, não é a do famoso, ou que família bonita e perfeita na internet. Não, a melhor família é a sua, para você, porque para mim é a minha família. E se nós não pensamos assim, tem algum problema com a nossa família ou com a gente, e nós precisamos trazer cura na nossa família. Tá? Já estou entrando na outra série que a gente ministrou, né? Família curada. Mas amém. Hoje é a família abençoada. E se você crer no seu coração, abrir o seu coração, seguir os direcionamentos que estarão sendo ministrados, que foram ministrados domingo, que será ministrado hoje e vai ser ministrado no próximo domingo, esses 3 domingos deste mês de maio, colocando em prática tudo que você ouvir na sua vida, sua família será poderosamente abençoada, tá? Então eu quero apenas fazer um breve resumo do que a gente falou no último domingo. No último domingo nós falamos sobre o ambiente espiritual da família. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso significa o quê? Que eu posso fazer de tudo para minha família dar certo, para minha casa dar certo, para o meu casamento dar certo, para meus filhos dar certo, mas se Deus não tiver nessa edificação, nessa construção, querido, em vão será. Por quê? Porque naquele ambiente onde Deus não reina, reina a carne, reina o pecado, reina somente o ego humano, reina somente a vontade humana, e nós precisamos, dentro da nossa família, não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. É seguindo o direcionamento da palavra que as coisas fluem e funcionam dentro do lar, e não seguindo o que eu acho. Não, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que filho tem que ser assim, ponto final. Casamento tem que ser assim, ponto final. Não, o que a palavra diz, o que Deus diz tem como ser. Como que Deus diz que eu tenho que edificar os meus filhos? Como que a palavra de Deus diz que eu tenho que edificar o meu casamento? Assim que nós vamos ter uma família abençoada. Então, querido, para isso, é muito importante a gente entender governo espiritual do lar. Governo espiritual. Todo ambiente tem um governo espiritual. E muitos conflitos que há naquela família é justamente não o conflito de pessoas, mas muitos conflitos é um conflito de governo espiritual. Aquele filho que se entregou à rebeldia, ele tem um governo sobre a vida dele. Os seus pais estão lá orando por ele, intercedendo por ele. E quando aquele filho chega dentro de casa, que o pai vai dar um conselho, o filho fica zangado, o filho se revolta. É porque ele não gosta do pai? Claro que gosta. Se os pais falecerem, vai morrer chorando também, né? Vai chorar, gosta. Mas o governo espiritual que está na vida dele é que faz ele se levantar contra os pais. É o governo espiritual, às vezes, está na vida daquele marido ou daquela mulher, que faz um se levantar contra o outro. Aí a palavra diz, nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Um principado, ele tem domínio sobre um país. Agora imagina um principado dominando uma casa. Gera conflito, confusão, desarmonia. A família não consegue prosperar. Muitas são destruídas no processo. Muitos relacionamentos, causam dor, feridas, por causa do governo espiritual. E nós entendemos que o governo espiritual sobre a minha vida está direcionado ao Deus que eu sirvo. Mas, para mim, servir a Deus e a minha casa ser edificada por Ele,
A palavra diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, deu contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque quem edificou aquela casa, edificou na palavra, ouviu a palavra, praticou a palavra. Então, Deus só de fato está governando o ambiente espiritual da nossa família quando eu e você, que somos membros da família, estamos praticando a sua palavra. Não há como falar, ou como colocar, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas se comportar como um endiabrado, né? Não vai adiantar, irmãos. Frases bonitas sem cumprimento não vai fazer diferença. É igual umas frases que coloca nos veículos, né? Deus é fiel. Todo mundo sabe que Deus é fiel. Quem tem que ser fiel é eu e você. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos seus princípios. Pastor, Deus é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. Se eu não cumprir a palavra dele, a fidelidade não se cumpre na minha vida. Ele é fiel ao que falou, porventura faria e não falaria, ou falaria e não cumpriria. Ele é fiel, sua palavra. Mas a palavra diz que ele está procurando os fiéis da terra, para lhes abençoar. Os Salmos diz isso. Deus está procurando os fiéis da terra, para os abençoar. Os fiéis da terra praticam a palavra. E assim, querido, o ambiente espiritual da tua família está sob o governo de Deus, sob a proteção de Deus. E aí, querido, a palavra diz que nenhum mal não vale sobre a tua vida, nenhum encantamento virá sobre a tua família, porque quem governa ali é o Senhor. Quem guarda a tua casa é o Senhor. Quem guarda a tua família é o Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre outra área importante para a sua família ser abençoada. Além de o governo espiritual da tua casa estar sobre a direção de Deus, é importante também outra questão para você ter um lar abençoado. Diga: agir com sabedoria dentro do lar. Você quer uma família abençoada? Aprenda a usar de sabedoria dentro da sua casa. Nós precisamos buscar sabedoria para edificar o nosso lar. Nós necessitamos buscar sabedoria para instruir os nossos filhos. Nós necessitamos, principalmente nessa época atual. Se você vacilar, teus filhos te colocam no bolso. Irmão, os meninos vêm assim, sabe? Parece que com uma espertez terrível. Com poder de negociação. E a gente não pode negociar os princípios, porque não entorta tudo. Então necessitamos de sabedoria, de prudência dentro do lar, né? Isso pode fazer com que a sua família continue sendo abençoada. Agora, se você não agir com sabedoria dentro da sua casa, irmão, você mesmo pode destruir a sua família. Você mesmo pode destruir o seu casamento. Você mesmo pode se afastar dos seus filhos, se não agir com sabedoria. Às vezes a pessoa diz assim: poxa, a família serve ao Senhor, teme ao Senhor, e por que está vivendo tudo isso? Porque não buscou em Deus sabedoria e cumprimento da palavra ali dentro da casa, dentro daquele lar. Provérbios 24, versículo 13. O tema de hoje é sabedoria na família. Sabedoria na família. Provérbios 24, 3. Para você ter uma família abençoada, seja sábio. 24, 3. Amém. 1, 2, 3.
com sabedoria se constrói uma casa. Com discernimento, ela se consolida. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, vamos continuar com a família abençoada como? Agindo com sabedoria dentro do lar, tendo discernimento do meu papel, da minha função, da condução da minha família. Para onde que eu estou conduzindo a minha família? Qual é daqui a 3 anos, 10 anos, 20 anos, onde eu vou chegar com a minha família? Sabe, ter discernimento, ter clareza, ter uma visão para a família. Nós não podemos, sabe, entrar dentro do propósito de construir e consolidar uma família sem uma visão. Essa semana eu estava conversando com os meus filhos sobre isso. Nós estávamos fazendo o devocional do livrinho das crianças, né? Geralmente eu faço 2 devocional com ele. Tem o do livrinho, que da ICB Kids passou, e eu faço o outro pessoal. Aí nós estávamos no da família, que é uma vez por semana. E nós falamos sobre um exemplo que mostra a necessidade de ter fé. E falamos sobre a casa de Simão. Aí eu falei, olha meu filho, os empregados falou para Simão que a filha já tinha morrido. Mas por que ele continuou indo com Jesus? Porque ele teve fé. E nós precisamos de fé. Aí eu falei para ele, olha, um dia eu projetei a minha família, eu tive a visão. E quando eu projetei, eu falei, Senhor, eu vou me casar com 24 anos de idade. Orei a Deus, falei com Deus, coloquei diante de Deus e comecei a ter a visão da minha família. Quando eu fiz isso, irmãos, toda a visão que eu tive lá atrás da minha casa, da minha família, é o que eu estou vivendo hoje. Justamente o que eu estou vivendo hoje. Aí eu falei para ele, então naquela época, meu filho, eu falei que ia casar com 24 anos, projetei, coloquei diante de Deus, e Deus foi e abençoou. Eu falei, Senhor, e eu já posso ver eu, a minha esposa e o meu primeiro filho indo para a tua casa. Aí eu falei, quando a sua mãe ficou grávida, alguém chegou e disse, é uma menina, porque eu sonhei com a menina. Outra pessoa chegou e disse, é uma menina, porque eu sonhei com a menina. Aí eu falei, não é não, é um menino, já está visualizado. Irmãos, com toda determinação, pastor, e se não fosse? Irmão, eu nem pensei nessa possibilidade, porque havia muita fé no meu coração, diante do que eu já havia sonhado, projetado e colocado diante de Deus. A pastora chegou e disse, é uma menina, porque eu sei com a menina, ainda estava cantando na igreja. Só se for o terceiro, né? Ai, Deus Jesus. Mas aí eu falei, aí meu filho, e o que aconteceu? Você foi gerado lá na barriga da sua mãe. Aí eu falei, e foi o quê? Foi um menino ou uma menina? Aí eu falei para ele, foi esse pintinho bem aí, ó, o menino. Ele ficou sorrindo. Aí eu falei, você precisa ter fé também e projetar a sua família. Quando ele foi orar, você vai ter fé para quê, Apolo? Eu vou ter fé para me tocar na igreja. Para que mais você vai ter fé? Eu vou ter fé para me casar também. Eu amei. Pela fé, o justo virá pela fé. Mas isso é visão. Se nós não consolidarmos, construirmos, edificar nossa casa com sabedoria, com visão de onde a gente vai chegar, irmãos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós não vamos alcançar nada. Porque quem tem sabedoria é visionário, vê onde vai chegar, sabe de onde veio, sabe onde está e sabe aonde vai chegar. Tem visão. Então, a sabedoria é a qualidade que nos faz agir com prudência, com sensatez e com moderação. Sabedoria é uma qualidade
que faz você ser prudente na hora de agir. Sabedoria é uma qualidade que faz você ser sensato na hora de falar. Amém? Principalmente dentro de casa, irmãos. É um ambiente que a gente fala muito, né, mulheres? Os homens também. Então, na hora de falar dentro de casa, eu preciso de sabedoria, para me falar com prudência, para me falar com sensatez, para me falar com moderação. Anote essas 3 palavras aí, ó. Prudência, sensatez, moderação. Prudência, sensatez, moderação. Falando em adquirir sabedoria, eu coloquei uma prática na minha vida, né? Uma prática de toda semana, todo dia aprender uma palavra nova que eu não conheço e colocar ela no vocabulário. Isso é adquirir sabedoria. Amém? Então, sabedoria na família é agir com sabedoria dentro do nosso lar. Agir com prudência, com sensatez, com moderação. Isso está relacionado à forma que nós vamos agir no trato dos relacionamentos familiares. Sabedoria na família é a forma que eu vou agir no trato dos meus relacionamentos familiares. Como que eu vou tratar meu marido? Como que eu vou tratar minha esposa? Como que eu vou tratar meus filhos? Como que eu vou tratar meus pais? Relacionamentos familiares. Então a sabedoria é importante para mim trazer esse tratamento de forma que a família seja abençoada e não amaldiçoada. De forma que a família esteja unida e não desunida. Esse menino não tem jeito mesmo. Mas você está profetizando, declarando que ele não tem jeito. Como é que ele vai ter jeito? Sabe? Perceber isso. A minha esposa era muito cuidadosa nessas questões. Muito mais do que eu. Acho que a palavra se cumpre na vida dela. A mulher sabe, edifica a sua casa. Às vezes chega um parente que tem aqueles modos, né, mais antigos de falar, que fala a palavra peão, que fala... Aí quando vem com o tipo de palavra dessa para os filhos, não, esse tipo de palavra para meus filhos não. Ela vai logo cortando, evitando. Ela não aceita, por exemplo, que alguém chegue para um dos meninos e fale, se ela perceber que falou, esse moleque, a pastora já percebe na hora, que não, moleque, meu filho é para se chamar de moleque não. Ter essa sensatez. A palavra diz que com sabedoria a gente edifica a casa e com entendimento ela estabelece. Então a Bíblia está dizendo que a edificação de um lar se dá com sabedoria. Sabedoria, de forma básica, é você entender o seu papel dentro da sua casa, o seu papel dentro da sua família. Hoje, em qualquer área de profissão, a pessoa, ela aprende a profissão, entende o papel que vai fazer, o papel que vai desenvolver. Você já viu alguém, por exemplo, se formar em medicina, aí chegar lá no hospital e... O que eu vou fazer aqui? Qual é o trabalho que eu vou desenvolver aqui no hospital? Qual é a minha função aqui? O enfermeiro, ele chega lá e... O que eu vim fazer aqui no hospital? O pastor, o que eu vim fazer aqui na igreja? Já imaginou, irmãos? Agora imagina, o marido. Eu sou o marido dessa casa, o chefe do lar. Qual é o meu papel aqui dentro dessa família? Então, às vezes, quando falta sabedoria, as pessoas não cumprem o seu básico do básico do básico, que é o seu papel dentro do lar. E hoje nós estamos com uma grande dificuldade disso. Infelizmente, tem marido que não cumpre o papel de marido, de mantenedor da casa, de mantenedor do lar, de suprir a sua família emocionalmente, fisicamente, financeiramente, suprir a sua casa, suprir, cuidar, proteger. O marido, ele protege a sua família, protege sua esposa, protege os filhos.
Irmão, minha esposa eu defendo. Ao ponto de às vezes não me conhecer, mas defendo, é meu papel. Se eu não protegê-la, eu não estou cumprindo o meu papel, e eu vou desonrar a Deus que me deu essa missão na vida dela. Se eu não suprir a minha família, eu vou estar desonrando a minha família, porque esse é o meu papel. Não é papel do meu pai, não é papel da minha mãe, porque quem casou com a minha esposa foi eu, não foi meu pai, não foi minha mãe, não é meu cunhado, não é meus avós. É eu que sou o marido, eu que tenho que cumprir. Como é que eu quero uma família abençoada e eu não cumpro o papel? Eu não posso ficar esperando, sabe, dentro de casa, deixa os meus pais receber a aposentadoria para eles virem trazer o mantimento para minha casa. Não. Sabedoria básica na família é eu entender o meu papel, cumprir, assumir a responsabilidade. Seu filho está falando de casamento, eu vou casar, pai. Coloque ele para assumir metade dos compromissos financeiros da sua casa durante 3 meses, só metade. Só metade. Metade do pagamento da parcela do carro, metade da energia, metade das compras, metade dos aluguel, só metade. Amém? Aí fala, quando ele terminar, irmão, meu filho, conseguiu? Agora mais 3 meses completo. Aí eu te digo, pode ir casar. Irmão, tem que começar a aprender qual é o papel, não é verdade? Ser treinado para descobrir qual é o papel que vai cumprir, para chegar lá, irmão, eu estou na igreja, eu estou orando, minha família não está abençoada. Cumpra o seu papel em nome de Jesus. Cumpra o seu papel dentro do seu lar, isso é agir com sabedoria. Esposas, cumpram o seu papel. Irmão, tem outra área que eu gostaria de falar, mas o domingo não dá. Para a gente falar, na reunião de casais a gente fala, mas cumpra o seu papel. Os casados entenderam. Marido, cumpra o seu papel de marido. Esposa, o seu papel de esposa. Não fique negando o seu marido, não fique negando a sua esposa. Como é que você quer um casamento abençoado e não cumpre o seu papel? Pastor, mas, irmão, se tem problema de enfermidade, doença, de falta de hormônio, faz um tratamento, vai no médico, compra os medicamentos. Minha esposa, por exemplo, descobriu que o glúten prejudica demais os hormônios. E ela cortou tudo que é glúten. A mulher naqueles dias, você sabe que é complicado, né? Depois que a minha esposa cortou o glúten, nem parece que está naqueles dias. É sério. Pastor, mas como é que vocês descobriram isso? Sabedoria para abençoar a família. Buscar discernimento, entender. Aí ela falou para mim, agora só basta você cortar o glúten. Amém. Glória a Jesus. Então, sabedoria básica é cumprir. Filho, qual é o seu papel dentro da família? A Bíblia diz que é para honrar os pais. Como é que eu honro meu pai? Escuta, obedeça, considere. Você vai honrar. Ouvindo, obedecendo, seguindo os conselhos. Então, às vezes o que tem feito as famílias entrar em crise e em problemas é justamente a ausência de sabedoria. Esse dia eu postei para os jovens lá, no grupo de jovens. Eu falei, olha jovens, vou postar para vocês, postei só a capa e deixei os interessados, falei, quem quiser o livro, entre em contato comigo. Um livro do pastor John Piper, Preparando-se para o Casamento. Eu falei, esse livro eu li quando eu estava noivo. Quem quiser, me solicita no PV. Não vou nem falar quantos me solicitaram. Ô Jesus, sabe? Sabedoria. Eu fui entender. Como eu vou me preparar para o casamento? É uma área que eu escrevo, tem alguns livros sobre isso. O último que eu estou escrevendo agora é com quem eu devo me casar. Nós temos que buscar esse discernimento. Temos que ter
compreensão. Para quê? Para construir a casa, para edificar o lar. Ô querido, as famílias mais tradicionais, elas tinham muito cuidado na edificação de uma casa. Tinha muito cuidado. Inclusive, quando um rapaz chegava na casa de uma moça, com interesse em construir um relacionamento com aquela moça, ele, inclusive, era sábio ao ponto de conversar com os pais e fazer a coisa correta. Os de hoje se acham espertos sem falar com os pais e entra pelo caminho da desobediência, quebra os princípios. Aí o que acontecia? Os pais não queriam saber só a história daquele rapaz, eles queriam saber também a procedência familiar. Eles tinham todo um cuidado na hora de escolher alguém para casar com seus filhos. Por quê? Eram famílias que ensinavam princípios. Espera aí, eu não vou entregar minha filha, que vive debaixo de princípios, para casar com alguém que não tem sabedoria, que não segue princípios. Jesus disse que não devemos jogar pérola aos porcos. Quanta joia que era para estar limpa, brilhando, está na lama. Falta de sabedoria. Seja uma joia autêntica nas mãos do Senhor. Conduza sua casa com sabedoria. Cumpra o seu papel de esposo dentro do lar. Ah, pastor, mas a modernidade, o papel da mulher mudou. É por isso que a sua família está de perna para o ar. Porque essa maldita modernidade, dizendo que o papel da mulher mudou, o papel do homem mudou, é que está fazendo o que está acontecendo hoje. O diabo está enganando todo mundo está acreditando. E as famílias estão um caos. Queridos, eu sei que muita coisa mudou com o tempo, mas nós não podemos esquecer o básico. O básico. Eu sei que talvez vão me taxar de machista, mas não estou preocupado com isso. Meu papel é falar, ensinar, direcionar. Você vai casar com uma moça que nunca cozinhou um arroz para o próprio pai, para a própria mãe? Parabéns, você é muito sábio. Pelo amor de Deus. Irmãos, isso acontece nos dias atuais. Mas ela é tão bonita, pastor. Você vai casar com um rapaz que nunca pagou um talão de energia dos pais. Você é muito sábia, entre aspas. Irmão, casa se constrói com sabedoria, com discernimento. Só dar uma abertura aqui. Ah, pastor, então eu errei lá na escolha. Se errou lá, vai continuar nesse erro, vai procurar mudar e melhorar. Viu? Não tem como escolher, fazer outra escolha, não. Não tem como fazer outra escolha, não. Meu pai, quando casou, disse que precisou, ele é muito fera na cozinha, ensinar a esposa em algumas coisas que ele gostava, mas ela não sabia. Ela sabia o geral, o básico, mas algumas coisas que ele gostava muito, ela não sabia. Como, por exemplo, um assado de panela. Bom, toda vez que meu pai vem aqui em Curianópolis, ele é fera. E a minha esposa diz assim: pai, meu sogro é muito fera nesse negócio desse assado de panela. Líderes, já foram abençoados também aqui os líderes por ele, né? Ele esteve aqui apoiando o pastor aqui na cozinha da igreja, porque é muito fera nessa área. Mas o verdadeiro papel desse, que vai auxiliar o marido e a esposa, porque o marido é o mantenedor do lar. Ou vai dizer, marido, que você vai ficar em casa fazendo a comida e vai mandar a sua esposa trabalhar?
Esse é o seu papel, biblicamente? Não. Ah, o pastor é machista. Não, eu sou bíblico. Bíblico, amém? E é assim que eu conduzo a minha casa. Eu não estou dizendo que eu não auxilio minha esposa em algumas tarefas. Eu auxilio. Eu também sei fazer comida. Sei. A minha mãe me ensinou a fazer comida com 7 anos de idade, começou a me ensinar a fazer comida. 7 anos. Então nós precisamos conduzir. Irmãos, são questões do dia a dia, questões da vivência, decisões que vai sendo assim, desconcertando de um lado, desconcertando de um outro. Daqui a pouco está um alvoroço na família, por falta de sabedoria. Então, cada um cumpre o seu papel, conforme a palavra diz. Cada um cumpre a sua missão dentro do lar. Cada um tenha entendimento e sabedoria do que é o seu papel de forma básica. E desenvolva esse papel. Para você manter a sua família abençoada. Diga comigo, sabedoria é pensar no depois. Irmão, se você pensa só no agora, você vai sofrer depois. Não pense só no agora, pense no depois também. Não é só no momento ali. Pensar no depois é ter visão. Uma escritora que fala muito sobre sabedoria, que eu particularmente gosto de ler conteúdos dela, é a Joyce Meyer, ou Joyce Meyer. Ela define sabedoria como a qualidade que nos leva a pensar no depois. E depois? O que acontecerá? Depois, se eu agir dessa forma, o que vai acontecer depois? Pensar no depois vai fazer você agir com sabedoria. O tolo nunca pensa no depois. Por isso ele gasta tudo, ele come tudo. Ele nunca pensa no depois. A família, às vezes está passando até por um momento delicado e vai para o mercado. Irmão, você é pai, você é mãe. Sua família está em uma crise financeira e você vai para o mercado, deixa os filhos em casa. Se você não consegue discipliná-los no que eles vão se alimentar. Aí vai o menino enchendo o carrinho só de biscoito. Parece que vai almoçar biscoito, jantar biscoito, merendar biscoito. Não, meu filho compra o que quer. Irmãos, esse tanto de biscoito dá para pagar um talão de energia. Esse menino precisa de arroz, de feijão, de carne, de salada. Pastor, você está falando essas coisas básicas? Irmãos, estou falando essas coisas básicas, porque você não acredita o que acontece por aí afora. Antes de comprar um alimento, tem gente que compra a roupa, que compra um sapato. Não consegue ter um mínimo de discernimento para edificar a casa, para edificar a família. Pastor, eu tenho dificuldade. Busque sabedoria, faça um curso de controle financeiro do lar, administração financeira da casa. Quem aqui já fez um curso, como educar os filhos, segundo a palavra de Deus? Quem já leu um livro, como melhorar o casamento? Sabe, irmãos, o que a gente faz? A gente compra um livro, como ficar rico. Aí fracassa na família. Sabe? A gente conhece muita coisa, mas a gente às vezes não conhece a nós mesmos. O sábio é aquele que conhece a si mesmo. Um escritor antigo, acho que é Arte de Guerra, acho que é isso, escreveu: se conhecer o teu inimigo não é o suficiente. Se conhecer o teu inimigo e conhecer a ti mesmo, você terá mais sucesso. É mais ou menos assim a frase. Conheça o teu inimigo, mas conheça a ti mesmo também. Sabedoria. Amém? Mas o tolo, ele nunca pensa no depois, é só no agora, é só no agora. Recebeu um abono salarial, hoje mesmo acaba tudo. Eita, agora eu vou. Não pensa no depois.
muitas coisas que eu quero comprar e eu ainda não comprei, é porque eu penso no depois de outras que são prioridades. O que é prioridade, pastor, na sua vida? Minha primeira prioridade é Deus. Minha segunda prioridade é a minha família. E a minha terceira prioridade é a igreja. Nós aprendemos e ensinamos assim: Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Então aprenda a pensar no depois. Se eu falar essa palavra aqui que eu quero falar agora para esse marido que me fez raiva, e depois? Marido, se eu falar essa palavra para minha esposa, e depois? Se eu agir assim, já sei, ele vai ver. Quando ele chegar, não vai ter comida em casa. E depois? Não vou fazer a comida. E depois? Pensar no depois. É agir com sabedoria. Se você quer uma família abençoada, tenha sabedoria. Então precisamos de sabedoria, pois a Bíblia diz que é com ela que se edifica uma casa. Por que eu preciso de sabedoria? Porque é com a sabedoria que você vai edificar a sua casa, vai edificar o seu lar. Então pense no exemplo. Cuidado. A família sem sabedoria não prevalece muito tempo. A razão que nos leva a ter conflitos, muitas delas são por motivo fútil, por motivo tolo, porque nós não pensamos no depois. Ser exemplo para os filhos. Como é que o meu filho vai tratar a sua esposa quando ele casar? Da forma que eu trato a minha esposa. Como sua filha vai tratar os filhos dela quando ela tiver, conforme você trata ela. Como que vai conduzir a raiz da família do mesmo jeito que você conduzia os seus? Pelo exemplo. Então, pensar nisso, eu preciso ser um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de esposa, um exemplo de mãe para minha casa. Isso é pensar no depois. Amém? Sabedoria é deter conhecimento e aplicar conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Por quê? Porque não aplica o conhecimento adquirido. Sabedoria é você ter conhecimento e aplicar o conhecimento. Não basta eu ter conhecimento e não aplicar. Eu preciso ter conhecimento e colocar em prática. Então, sabedoria é ter conhecimento sobre determinados assuntos, sobre temas da vida, é saber administrar esse conhecimento, saber praticar esse conhecimento. Então, a Bíblia diz que sabedoria vai nos dar conhecimento, e o conhecimento, ele é luz. Então, onde falta conhecimento, há trevas. Onde falta sabedoria, há trevas. O que significa essa treva? Significa não saber o que fazer, não ver o que precisa ver, não resolver o que precisa resolver. Isso é trevas. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O conhecimento da palavra vai iluminar o teu caminhar dentro da sua família. Como você vai conduzir a sua casa. A sabedoria nos dá comandos. A sabedoria nos dá comandos. A sabedoria governa sobre as nossas emoções, mas onde falta a sabedoria, a tolice governa as emoções. Provérbios 10, verso 1. Olha isso aqui. O filho sábio, mas o filho tolo
Então, o provérbio de Salomão dizendo que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você quer que os seus filhos sejam sábios? Ensine eles a temer a Deus. Primeiro passo. Depois, pastor, eu quero que meus filhos sejam sábios. Além de eles ensinar eles a temer a Deus, coloque conteúdos construtivos para eles estudarem, para eles lerem. Essa semana eu fiz uma avaliação de muita coisa lá em casa e comecei a cortar muita coisa. Percebi uma mudança no menino, tremenda. Percebi até que ele conversa.